Tudo bem, querido? Vamos começar o nosso Teologando desta noite, e é o nosso penúltimo Teologando deste ano, e como sempre, estaremos gravando a palestra a noite toda e será colocada no YouTube para aqueles que não podem assistir hoje, possam assistir então durante a semana. É uma alegria muito grande termos mais uma vez aqui conosco o pastor Elder Cardim, lá de São Paulo. Um privilégio muito grande tê-lo conosco. Neste semestre já tivemos aqui o Timóteo Carriquer, já tivemos o Flávio Ramos, agora estamos com o Elder Cardim e vamos encerrar as palestras deste semestre com Adriano Araújo, com a temática Jesus ou Buda? Que diferença faz? E vai ser no dia 30 de novembro, e já convido desde agora a todos que se interessarem por uma perspectiva de quais são as grandes diferenças entre Jesus e Buda. Vamos trabalhar aqui com religiões comparadas, mas enfatizando a pessoa de Jesus Cristo, lá no dia 30 de novembro. Mas o nosso tema hoje é bem diferente e é um tema clássico, né? Da teologia sistemática, muita discussão, muitos artigos e livros escritos sobre este tema tão fascinante de qual é a participação da fé na salvação. Existe uma participação? Não existe? E assim por diante, nós vamos nos aprofundar logo mais com o pastor Elder Cardim sobre essa temática. Mas antes de mais nada, eu gostaria de orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de juntos refletirmos sobre a tua palavra e, de forma especial, como a salvação em Cristo Jesus chega até nós, Senhor, essa mecânica da salvação. E nós te pedimos que esta noite não seja somente de um debate teológico, e sim que nós possamos tirar lições bem pessoais para a nossa vida, assim como sempre desejamos fazê-lo quando estudamos a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito esteja conduzindo o pastor Elder. Nós te agradecemos pela sua vida, pelo seu ministério e pela sua disponibilidade também, Senhor. Abençoe ele e também todos aqueles que estão assistindo, que possam ser proveitosos, Senhor. Colocamos esta noite nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, como vocês já conhecem, o formato do Teologando e do Missiologando, nós temos agora um tempo de 50 a 60 minutos de palestra expositiva, e quem quiser ou sentir a necessidade de fazer alguma pergunta, não vai fazer isso pelo áudio, e sim vai escrever esta pergunta no chat, e no final eu vou escolher 2, 3 perguntas e para nós conversarmos sobre elas aqui ainda. Tá joia? Peço que todo mundo também mantenha os seus microfones fechados para que a gente possa ter aí o melhor áudio, melhor experiência aqui nesta noite. Pastor Elder, muito obrigado por estar mais uma vez conosco aqui em João Pessoa. Seria melhor presencial, que a gente poderia dar um passeio na praia, mas quem sabe, né? Perfeito. Tomás, muito obrigado. Obrigado novamente pelo privilégio de partilhar com vocês da Juvep esse tempo do Teologando. Eu tranquilamente digo que João Pessoa é uma das minhas capitais, se não a capital mais querida de todo o Nordeste. Gosto demais, acho ela belíssima. E partilhar desse tempo com a Juvep também é uma alegria. Muitos amigos, pessoas que
já estudaram por aí, passaram por aí e têm servido Jesus, campo missionário e a igreja brasileira faz desse nosso momento juntos aqui uma alegria para mim também, né? Como você falou, Tomás, o assunto, o tema, é certamente um daqueles que divide muitas opiniões, que carrega muita tensão ao longo da história, sobretudo por causa da dificuldade que temos muitas vezes em entender a relação entre as nossas convicções ou participações pessoais na fé em Jesus e o que cabe ao próprio Deus em termos da ação e soberania dele em nosso favor nessa fé em Cristo Jesus. E o meu desafio aqui com os participantes, aqui no Teologando, será de, primeiramente, uma conceituação sobre salvação, uma conceituação do que seja a fé, e então pensarmos na relação dessas duas, né, fé e salvação, e pensarmos nos desdobramentos práticos disso, sobretudo naquela que é uma doutrina central do protestantismo, que é a justificação pela fé, né? Vou compartilhar alguns textos bíblicos, algumas porções das Escrituras com vocês, que nos ajudam, então, a perceber esse significado e essa relação da fé e salvação naquilo que temos em Cristo Jesus, ok? Como o pastor Tomás já falou, se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever no chat e ele, então, em tempo oportuno, compartilhará isso daí conosco, né? Muito bem, em que consiste a salvação? Tá? A salvação, eu a defino basicamente da seguinte forma. Eu não tenho a preocupação de ser exaustivo nessa definição, mas ela é suficiente aqui para a nossa discussão. Salvação é um ato da graça de Deus, mediante o sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, apropriada ao pecador pela fé. Ok? Ato da graça de Deus, mediante o sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, apropriado ao pecador pela fé. E essa definição, ela tem os elementos essenciais para entendermos tanto a salvação quanto a fé, a relação da fé com a salvação, né? Temos aqui o conceito de graça, temos a mediação de Cristo Jesus proporcionando ao pecador esta salvação, e essa mediação se dá pelo sacrifício substitutivo de Jesus. Temos até que discutir um pouco em que consiste o sacrifício substitutivo para entendermos o que quer dizer ter fé em Jesus, o que quer dizer essa apropriação da salvação por este pecador pela fé ou mediante a fé. Ok? Muito bem. Primeiramente, vamos definir aqui fé. A palavra fé, ela tem uma tríplice aplicação ou um tríplice significado ao longo, sobretudo, do Novo Testamento, que é a fé em termos salvíficos, redentores, a fé em termos relacionais ou virtuosos e a fé como conjunto de doutrinas. Em termos salvíficos ou redentores, é a fé por meio da qual cremos em Jesus. É aquela fé em que expressamos no Evangelho, que é Cristo Jesus, em quem a justiça de Deus é manifesta, ok? Então, muitos usos da palavra fé no Novo Testamento têm essa conotação salvífica, mas não é o único significado ou a única aplicação. A aplicação no sentido relacional. Por exemplo, quando o próprio autor de Hebreus, capítulo 11, no final do capítulo 10, citando Abacuque, vai dizer que o justo ele vive pela fé, onde, nesse sentido, fé significa fidelidade, né? A crença, a confiança em Deus, no Deus da aliança, que faz com que, então, este indivíduo que tem fé, creia, se relacione com Deus com intimidade e proximidade, se valendo das bênçãos da aliança por causa da sua obediência a Deus. Então, nesse sentido, é que Paulo vai, por exemplo, dizer em 2 Coríntios capítulo 5, que nós somos aqueles que vivem pela fé. Talvez eu vá expor um pouquinho mais os elementos que eu não vou discutir tanto lá na frente, agora nesse momento. Paulo fala que nós vivemos pela fé.
Viver pela fé no sentido de nós temos um comportamento, uma mentalidade, uma conduta, uma vivência, um relacionamento com Deus baseado na fé. Ou seja, a fé não é simplesmente algo que eu uso para crer em Jesus, senão também para continuar me relacionando com Deus por meio de Cristo Jesus. Ela não tem o mesmo significado daquele momento inicial em que há o convencimento do Espírito, né, em que ele me convence do meu pecado e então me faz crer em Jesus. No sentido relacional ou vivencial, é o que o autor de Hebreus diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que dele se aproxima precisa crer, ou seja, precisa ter fé que ele existe e ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, eu não devo ter fé apenas quando eu creio em Cristo para a salvação, senão também eu preciso da fé para continuar me relacionando com Deus por meio de Cristo Jesus. Fé, nesse sentido, não como o significado de salvação ou redenção, mas do desfrute da intimidade com Deus. Ou como alguns chamariam, daquela virtude teologal, muitas vezes usada tanto por Paulo quanto por Pedro, né? Se nós nos lembrarmos daquelas 3 virtudes muito presentes, virtudes da vida cristã presentes em Paulo e Pedro: amor, fé e esperança. Muito mais no sentido relacional, vivencial, do que propriamente redentor, ok? O terceiro significado é o de conjunto de doutrinas. Por exemplo, Atos capítulo 6, verso 7, Lucas nos diz que muitos sacerdotes abraçaram a fé. Paulo vai dizer que nós devemos batalhar pela fé evangélica, ou Judas vai dizer a fé de uma vez por todas entregue aos santos. Nesse sentido, a palavra fé equivale a conjunto de doutrina, aquele elemento central da fé cristã que determina a ortodoxia de alguém, o pensar correto de alguém sobre Deus. Isso quer dizer que o Novo Testamento nos lega um conjunto, as Escrituras como um todo, né? Mas aqui no nosso caso, o Novo Testamento, as Escrituras nos legam um conjunto doutrinário fundamental do qual partimos para toda a nossa compreensão de quem Deus é, do em que consiste a sua revelação e como nós nos relacionamos com ele, e então aceitamos os desafios e vivemos esses desafios de fé na vida com Deus. Então, esse conjunto doutrinário, ele é tanto cognitivo quanto vivencial. Ele não apenas molda nossas convicções, quanto também fundamenta as nossas atitudes. É por isso que há uma preocupação muito grande dos autores neotestamentários quanto às heresias ou quanto aos falsos mestres, porque eles não pervertem simplesmente conceitos doutrinários, mas em pervertendo conceitos doutrinários, a conduta ou a vida desses crentes será inevitavelmente afetada pelas heresias. Então, fé tem no Novo Testamento esse tríplice significado ou essa tríplice aplicação. Fé em termos salvíficos ou redentores, que é o que compreende o nosso tempo juntos hoje. Fé em termos relacionais ou virtuosos. Fé como conjunto de doutrina. Quando nós pegamos ainda a palavra fé, ela tem uma outra tríade de significado especificamente do termo. Vamos pegar o termo pistis, tá? Que é o termo grego para fé. O termo pistis, ele tem 3 usos muito interessantes ao longo do Novo Testamento. E não são 3 usos excludentes, mutuamente excludentes, um ou outro. São 3 usos complementares. Isso quer dizer que quando nós vemos a palavra fé no Novo Testamento, a gente não está em busca de qual desses 3 significados a palavra pistis tem ali naquele texto. Embora eu possa ter uma nuance mais proeminente num texto ou outro, quanto à crença, ou quanto à confiança, ou quanto à fidelidade, em geral, a palavra pistis, ela carrega esse tríplice significado ou uso, tá bom? Primeiro deles, fé como crença, que é, por exemplo, o que parece ser o uso em Hebreus capítulo 11, versículo 1,
quando diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, há uma crença, há uma convicção fundamental, essencial, quanto a determinadas verdades. Então, é um processo cognitivo, ok? Que me conduz a um comportamento, mas é, antes de tudo, essa compreensão fundamental sobre o em que consiste uma determinada verdade. É por isso até, irmãos, irmãs, que nós não dividimos fé e razão, porque a razão compreende elementos que eu chamo de písticos, né? Písticos quer dizer concernente à fé. A nossa razão compreende elementos písticos, tanto quanto a nossa fé compreende elementos cognitivos. Tanto é que a terminologia de João 16, quando Jesus fala sobre o ministério do Espírito no convencimento, e posteriormente Hebreus 11, quando fala sobre a fé, a salvação e a fidelidade, tanto Jesus quanto o autor de Hebreus vão usar termos cognitivos, racionais, com respeito à fé. Então, quando nós falamos em fé, nós estamos falando também num processo cognitivo de convicção a respeito de doutrinas, conhecimentos, verdades fundamentais. Então, quando nós pensamos em fé, a gente está pensando aqui em crença, o acreditar em algo, o ser convencido da veracidade ou autenticidade de algo. Mas fé também significa confiança. Confesso que eu tentei pegar aqui 3 palavrinhas com C para didaticamente nos ajudar, né? Mas confiança em que sentido? Dependência, significando o montar sua vida sobre algo, né? Dependência e confiança são 2 conceitos bíblicos que apontam para a seguinte ideia: existe uma verdade fundamental, balizadora, essencial, da qual partem tantas outras. Confiar ou depender de algo é montar suas convicções ou montar sua vida sobre essa determinada veracidade, ou sobre essa determinada verdade. Então, quanto à crença, é acreditar na autenticidade de algo. Quanto à confiança, é depender completamente desta verdade autêntica, porque ela é sine qua non. Ou seja, sem esta crença nesta verdade, sem essa verdade em que eu acredito, não existirá 3 pontinhos. No nosso caso, na palestra de hoje à noite, a salvação. Ou seja, a salvação, para ser apropriada pelo pecador, precisa necessariamente esse pecador trazer consigo a fé. Então, a fé é tanto a nossa crença na verdade do evangelho, é tanto a nossa crença na autenticidade da mensagem da cruz, por isso que Paulo, tanto em Efésios quanto Colossenses e Tessalonicenses, vai falar sobre a verdade do evangelho, a palavra da verdade do evangelho. Então, quando cremos em Cristo, estamos crendo na verdade do evangelho, tanto quanto estamos confiando ou montando nossas vidas sobre essa verdade. Então, essa verdade é algo de que eu dependo definitivamente se eu quiser experimentar realidades posteriores. Então, sem esse montar da minha vida sobre essa verdade, nunca existirá 3 pontinhos aí, né? Salvação, perdão, vida eterna e por aí vai. Então, nesse sentido, fé tem essa aplicação, tem esse uso de crença, esse uso de confiança ou dependência, e pegando um terceiro C aqui, compromisso. Mas a tradução normalmente do termo pistes seria fidelidade. É interessante, queridos, que a palavra pistes, fé, no Novo Testamento, também pode ser traduzida por fidelidade. Isso quer dizer que o contexto é que determina se vamos traduzir pistes por fé ou por fidelidade, por acreditar ou por viver fielmente diante ou com base naquilo que nós acreditamos, ok? É o que, por exemplo, o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 10, citando Abacuque, capítulo 2, que o justo viverá por sua fidelidade. No contexto de Hebreus, esse significado de fidelidade deveria ser preferido ao invés de simplesmente fé. Por quê?
Porque no contexto de Hebreus, judeus cristãos estão sendo perseguidos por sua fé e, por causa disso, alguns deles têm considerado um certo retrocesso ou abandono na fé. Mas o autor de Hebreus vai falar que isso é simplesmente incompatível com a fé em Jesus, que, tendo nos salvado, né, tendo estendido a nossa redenção, não permite que retrocedamos. Por quê? Porque o justo vive por sua fidelidade. O justo demonstra o seu compromisso com a salvação em Jesus, vivendo fielmente. Muito bem. O que isso tem a ver com a salvação? Né? Voltando para a nossa definição de salvação, que é o ato da graça de Deus, mediante o sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, apropriado ao pecador pela fé. Isso quer dizer que, se esse pecador deseja experimentar, vivenciar, ter sua vida completamente transformada, mudada pela graça de Deus por meio do sacrifício de Jesus, ele precisa, pela fé, crer, confiar e comprometer-se com esse sacrifício substitutivo de Cristo Jesus. Isso quer dizer que ter fé em Jesus não significa simplesmente um consentimento intelectual com a mensagem da cruz. Eventualmente, algumas vertentes teológicas vão dizer que crer em Jesus significa simplesmente compreender a mensagem do Evangelho, e que isso não implica necessariamente numa transformação ou numa mudança de vida. Mas esse não é o significado da palavra fé ao longo do Novo Testamento, porque a palavra fé ao longo do Novo Testamento implica em confiança, dependência, ou seja, não é uma simples concordância intelectual com uma verdade, mas ter nesta verdade o fundamento mais básico de tudo o que significa ou de todo o resultado que essa verdade produz na minha vida. Então, se eu experimento da vida eterna, é por causa da fé que eu tenho em Jesus, que é não apenas um consentimento intelectual quanto a um conceito ou quanto a uma verdade, mas um relacionamento íntimo e dependente para com esse Jesus que me substituiu penalmente na cruz. Por isso que tem aquele uso relacional ou vivencial da fé. Até porque, quando nós pensamos em ter fé em Jesus ou fé no Evangelho, nós não estamos falando de uma salvação que significa ou é resultado de uma concordância intelectual com um conceito, mas, sobretudo, resultado de um encontro ou de um relacionamento com alguém. Isso quer dizer que Cristo Jesus é alguém, não algo. O Evangelho é alguém, não alguma coisa. Quando somos salvos pela fé, isso quer dizer que nós nos identificamos, que nós acreditamos, que nós nos tornamos dependentes e comprometidos com alguém, não simplesmente com algo. Eu acho esse ponto extremamente importante para nós, porque isso molda nossas compreensões de evangelismo e o em que consiste evangelizar. Porque se ter fé é simplesmente consentir cognitivamente, intelectualmente com uma verdade, o evangelismo não passará de uma disputa de argumentos, porque o evangelho é simplesmente uma ideia em que eu acredito. Mas como o evangelho é alguém e não simplesmente algo, é uma pessoa e não simplesmente um conceito, o evangelismo consiste em, basicamente, apresentarmos alguém para um pecador e apontarmos para o relacionamento que esse pecador tem que ter com esse alguém, no caso Cristo Jesus. Então, é tanto uma concordância intelectual, uma crença numa verdade fundamental, quanto um montar sua vida sobre, né? Essa confiança e essa dependência. Porque tudo que virá a acontecer de sua vida na sequência, perdão do pecado, garantia da vida eterna, livre acesso ao trono da graça de Deus, participação na comunidade da fé, adoção por meio de Jesus e uma infinidade de outros benefícios e implicações só acontecerá porque nossas vidas foram montadas ou estabelecidas nesse Cristo que é o Redentor. E então a implicação necessária será o meu comprometimento com isso, né? A fidelidade ao Evangelho é a resposta natural daqueles que creem no Evangelho, né? Nós não podemos dissociar
a santificação da salvação. É interessante que até a terminologia neotestamentária não dissocia salvação de santificação, como se salvação fosse simplesmente um ato, santificação um processo, e pode-se desvincular os elementos. Não. Por exemplo, Paulo, quando ele fala em Filipenses 2, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou como o próprio autor de Hebreus e Paulo em tantos outros pontos dirão que hoje, Pedro também fala isso na sua carta, que hoje a nossa salvação está mais perto do que o dia em que nós cremos, porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção final, né? Então, salvação não é simplesmente aquele momento inicial em que, crendo em Jesus, somos perdoados do pecado e garantidos para a eternidade. Mas salvação é a completude da obra de Deus, que sim, começa naquele momento do convencimento do Espírito, o perdão dos nossos pecados, o sermos inseridos em Cristo Jesus, né? Esse é o significado da palavra, da expressão em Cristo, muito usada por Paulo nas suas cartas, e todo o restante que vem depois disso. Então, a fidelidade é necessariamente uma implicação ou um resultado da fé que temos em Jesus. Então, resumidamente, né, em que consiste essa salvação e a relação da fé com a nossa salvação até esse momento aqui desse bate-papo? A fé é o meio pelo qual este pecador crê, confia e se compromete com a verdade do Evangelho, que diz que esse Cristo morreu substitutivamente no lugar desse pecador. E quando ele expressa a sua fé em Jesus, ele então se apropria desse ato da graça de Deus. Ou seja, a fé é aquilo sem o que nunca um pecador, alguém que está contra Deus, alguém que é filho da desobediência, filho da ira, que é inimigo de Deus, experimentará da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Ou seja, sem fé é impossível que alguém seja salvo. Ok? Mas agora entra o texto de Efésios, capítulo 2, eu quero seguir basicamente agora dois textos bíblicos principais, Efésios 2 e posteriormente Romanos, capítulo 3, para nós entendermos em que consiste esta fé como dom de Deus, por meio da qual somos salvos em Jesus, né? Diz assim Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Muito bem, eu quero começar do final do verso 9 para o início do verso 8. Não de obras para que ninguém se glorie. É interessante que no contexto neotestamentário, que vem logo após aquele chamado período interbíblico, onde há a predominância do chamado judaísmo pós-segundo templo, em que o judaísmo desenvolve todo um sistema meritório, legalista, de observância da lei como forma de se apropriar da justiça, de se tornar abençoado por Deus, né, de se tornar participante da aliança, Paulo, por diversas vezes, tanto em Gálatas 2 e 3, Romanos capítulo 3 até o capítulo 4, e agora aqui em Efésios 2, vai dizer que a salvação em Jesus, por meio da fé que Deus nos dá, nos diz que da fé que expressamos, a salvação que experimentamos, temos tudo isso como dádiva de Deus, graça e bondade do Senhor, e não fruto das nossas próprias obras. É interessante que se nós estudarmos, fizermos uma rápida pesquisa do uso da palavra bondade e misericórdia de Deus ligadas à salvação, nós veremos que Paulo diz, né, em Romanos 2 e tantos outros textos, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Porque a bondade de Deus nos conduzindo ao arrependimento nos diz que a nossa conversão ou a nossa salvação não é simplesmente o resultado da fé que eu tenho,
porque até a fé que eu tenho é graça e bondade de Deus. Há muita discussão aqui nesse texto se essa expressão dom de Deus significa graça ou fé. Exegeticamente falando, nós podemos entender que o dom de Deus é tanto a graça quanto a fé. Até porque, desde o capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo está lidando com a totalidade da salvação. E toda aquela discussão que, embora indo do 1:3 ao 14, é uma única sentença na língua grega, a discussão sobre a salvação, ela termina, em termos, digamos assim, soteriológicos, mais teóricos ou técnico-teológicos, no capítulo 2, verso 10. Então, eu entendo que a expressão dom de Deus aponte para tudo aquilo que vem antes desses versículos 8 e 9. A adoção é dom de Deus, a fé é dom de Deus, o Espírito Santo habitando em nós é dom de Deus, o perdão e a remissão dos nossos pecados é dom de Deus. Então, eu diria que, embora sintaticamente dom de Deus possa estar ligado tanto à fé quanto à graça, teologicamente, eu entendo que Paulo encerra um argumento que ele começou em Efésios 1:3, quando ele tem aquele hino belíssimo que passa pelas três pessoas da Trindade, falando sobre a salvação em Jesus. Então, o que é dom de Deus? A salvação em Cristo. E tudo o que é necessário para termos essa salvação, tanto quanto todos os resultados que essa salvação é efetiva em nós. Então, dom de Deus não é simplesmente a fé, não é simplesmente a graça, mas é tudo aquilo que nos conduz à salvação, tanto quanto os benefícios e resultados que a salvação produz em nossas vidas. E quando a gente volta, então, aqui para Efésios, capítulo 2, a gente vai entender que Paulo está dizendo que é dom de Deus e não de obras, para que ninguém julgue que chegou à salvação em Jesus por mérito próprio. Se nós nos lembrarmos, os autores do Novo Testamento têm grandes preocupações para que ninguém ache que a sua salvação em Cristo ou por meio de Cristo é resultado de esforço próprio. Pelo contrário, é por isso que é pela graça. Por isso que é ato da graça de Deus. E se nós voltarmos até para o texto de Efésios, capítulo 2, nós veremos o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. No discurso grego antigo, né, na forma como o grego ele discursava, esse mas aqui não é simplesmente uma adversativa como nós temos na língua portuguesa. Né? Esse mas aqui envolve a inversão de um raciocínio lógico. Se nós voltarmos para Efésios 2:1, o texto começa literalmente da seguinte forma: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, não fosse a misericórdia e a graça de Deus, estes mortos continuariam invariavelmente mortos, né? Mas, ou seja, há uma inversão de realidade. Essa adversativa não é simplesmente a ideia contrária, mas a expressão de uma condição e realidade diametralmente oposta à da anterior. A anterior qual é? Mortos. A nova qual é? Vida juntamente com Cristo. E essa graça é quem nos salva. É essa graça quem faz com que mortos venham à vida. Então, quando nós voltamos aqui para esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e vamos entender o que Paulo está dizendo, ele fala o quê? Que pela graça nós somos salvos. É graça, é bondade, é misericórdia do Senhor, que ele vem dizendo desde Efésios 1. E é interessante que, gramaticalmente falando, o verbo sozo está declinado aí em Efésios 2:8 num particípio perfeito passivo.
Isso aponta para uma realidade passada completa que nos foi dada, ou seja, é algo de que somos beneficiários e não protagonistas, e que já foi completamente realizada lá atrás, ainda que eu experimente seus efeitos até o tempo presente. Então, o que Paulo está dizendo nessa construção gramatical é que a salvação é algo que Deus nos dá, é algo que Deus efetiva em nós, e não algo que nós adquirimos por esforço ou capacidade própria. Por isso que não é de obras, por isso que é dom de Deus. E aí, então, ele fala do mediante. É interessante que a preposiçãozinha aqui, né, de a, dá a entender a mediação de algo, por intermédio de algo, aquilo por meio do que algo é efetivado. Então, essa salvação, ela é apropriada pelo pecador por meio da fé. Ou seja, nós precisamos exercer algo para experimentarmos outro algo. Nós precisamos exercer algo para que, então, essa graça e bondade de Deus nos seja completamente efetivada na salvação das nossas vidas. E daqui a pouquinho eu já volto a esse ponto da mediação da fé, né? E, por fim, Paulo fala, isto não vem de vós. Isso me leva, por exemplo, para Hebreus capítulo 2, capítulo 5 e capítulo 12, que são textos em que o autor de Hebreus fala que Jesus é o autor e consumador da fé. Autor, tanto no sentido de causador, originador, aquele que dá o start, quanto consumador no sentido de aquele que é o objeto único da nossa fé para a salvação, né? A nossa fé culmina e tem que ser posta em Jesus, não em qualquer outra coisa, né? Então, como autor e consumador da fé, o autor de Hebreus está dizendo que a fé que viemos a ter em Cristo é expressão da graça e da bondade de Deus que nos concede essa fé, que nos dá essa fé. Por isso que ela não vem de vós, por isso que ela é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Essa é a intensa discussão e luta de Paulo em Romanos, Romanos capítulo 2, 3, 4 e 5, ao dizer que pelas obras da lei ninguém é justificado. Porque daí ele vai dizer em Gálatas 2 que se a justiça fosse mediante as obras, aconteceria o caso de Cristo ter morrido em vão. Isso é fato. Porque se a justiça que temos diante de Deus é mediante obra pessoal, decorre o fato de que Cristo morreu em vão. Mas por que é que ele morre em nosso lugar? Para que justamente ele fizesse completamente o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos, para nos conceder ou imputar sobre nós uma justiça que nem no melhor dos nossos esforços ou motivações seríamos capazes de alcançar, né? Então, o que Paulo está lidando aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, é com a verdade de que é a graça de Deus quem nos salva. A salvação é algo de que somos beneficiários, não protagonistas. Por isso, da voz passiva, tanto quanto o tempo perfeito, que nos diz que isso aconteceu completamente lá atrás. Fala da importância da mediação da fé, tá? Da fé em Jesus, e que isso é graça e bondade de Deus. Ok? Segundo texto, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26. Deixa eu colocar de uma outra forma aqui, que fique até mais fácil aí para a nossa leitura. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim o apóstolo Paulo. Talvez eu vá ler desde o verso 21 para a gente pegar o contexto. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista
a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Muito bem. Com o que Paulo está lidando? Ele está lidando com um grupo de judeus e gentios, desde o capítulo 1, verso 18, que tenta ser justo diante de Deus ou de alguma divindade, seja pela prática da lei, no caso dos judeus, seja por uma altíssima moralidade, uma elevadíssima moral, no caso dos gregos moralistas. E vai dizer que, na verdade, parte do evangelho, todos estão condenados, todos pecaram e estão destituídos, banidos, completamente privados da glória de Deus. Então, esses todos que pecaram, eles precisam da intervenção de Deus a seu favor, caso contrário, continuarão invariavelmente mortos, né? Em plena concordância com aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante. Então, vamos lá. Pois todos pecaram e estão banidos da glória de Deus. Eles são justificados graciosamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Interessante que a construção gramatical de sendo justificados é muito parecida com a daquela construção gramatical dos sois salvos, de Efésios capítulo 2. Embora lá seja um tempo perfeito com implicações presentes, aqui em Romanos capítulo 3 também é um particípio, porém presente, porém na voz passiva. Isso quer dizer que a justificação é algo que Deus opera em nossas vidas num determinado momento presente, que aqueles romanos estavam experimentando naquele momento, mas que eles também foram alvo. Eles são beneficiários de algo. Deus fez algo a favor deles, como veremos daqui a pouquinho, em Romanos 4 e 5. E é interessante que Deus os justificou gratuitamente. E o termo dorean aqui é exatamente o mesmo termo, a mesma raiz do termo usado por Paulo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, quando ele fala doron, né? É dom de Deus. Então, Paulo está dizendo que a justificação das nossas vidas por meio de Cristo é uma dádiva de Deus, é graça e bondade do Senhor, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ok? É interessante que o termo redenção, apolítroposeus, significa basicamente o pagamento do resgate mediante um preço estabelecido. Era um termo usado tanto para prisioneiros de guerra quanto escravos, que ou tenham sido feitos escravos, ou foram feitos escravos, né? Se fizeram escravos, foram feitos escravos ou comprados como escravos. Caso ele quisesse ser livre, um preço precisava ser pago. Isso quer dizer que a nossa salvação tem um preço. Tá? A nossa redenção tem um preço. O próprio Pedro vai dizer lá em 1 Pedro que nós fomos comprados com base não em prata, ouro ou qualquer outra coisa preciosa, mas por meio do sangue precioso de Cristo Jesus. Então, a nossa salvação significa que um preço foi pago para a nossa libertação. Isso nos leva de volta para o versículo 23. Por quê? Porque todos pecaram e estão banidos. E o pecado é a realidade de uma completa obstinação, separação, alienação e morte do ser humano diante de Deus. Interessante que a terminologia usada para pecado ou pecador no Novo Testamento passa por dois termos principais. O primeiro deles é hamartia, que é aquele famoso errar o alvo, e errar o alvo, como muitos acabam entendendo errado, não é a tentativa de se acertar o alvo, mas erra-se passando muito perto, né? Vira e mexe, a gente vê ilustrações, um alvo
com flechas ou dardos lançados, né? Um dardo lá em cima, um caiu no meio do caminho, um passou muito perto, um até acertou em algum círculo concêntrico mais externo, mas não acertou na mosca. Mas esse não é o significado de hamartia como errar o alvo. Errar o alvo não quer dizer que tentamos e não conseguimos, quer dizer que não acertamos porque não sabemos qual é o alvo. Então, hamartia como errar o alvo demonstra a completa incapacidade de se acertar um alvo, um propósito, porque não se sabe qual é o alvo e o propósito. Então, não erramos o alvo porque tentamos e não conseguimos. Não acertamos porque não sabemos qual é o alvo a ser atingido. E que, então, um preço terá que ser pago para nos colocar nesse alvo específico. Então, há um preço específico a ser pago para que um projeto ou um propósito seja alcançado. E o segundo termo normalmente usado para pecador ou pecado é paraptoma, que é, inclusive, o que foi usado por Paulo lá em Efésios 2, algumas vezes, onde paraptoma significa basicamente pisar fora do caminho, com fortíssima ênfase moral, denotando a completa incapacidade que o ser humano tem de praticar aquilo que é certo. Por quê? Porque ele não sabe o que é certo, logo ele não consegue praticar o que é certo, né? E esse pecado demonstra a alienação, essa separação que o indivíduo tem de Deus. Ele está fora do caminho de Deus. E que, então, para ele estar no caminho de Deus, acertando o alvo, um preço teve que ser pago para que ele estivesse nessa nova realidade de salvação diante de Deus. E aí, então, nós seguimos o nosso texto aqui de Romanos, capítulo 3. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Muito bem. A quem Deus propôs. Interessante que todos os usos desse termo propôs, proeteto, é sempre usado na voz média. Isso quer dizer que Deus propôs para si mesmo. Quem precificou nossa redenção foi Deus. Há uma discussão muito grande na história da igreja de para quem Jesus pagou o preço da nossa redenção, né? Porque se ele pagou um preço, ele pagou algo para alguém, né? Ele não pagou para o diabo, não pagou para o inferno, ele pagou para o próprio Deus, porque quem precificou a nossa redenção foi Deus. Né? Éramos aqueles contra quem Deus estávamos e Deus era aquele contra quem nós estávamos. Então, o sangue de Jesus é o sangue da propiciação, que é o que, por exemplo, 1 João, capítulo 2, vai nos dizer. Então, o sangue de Jesus é tanto o preço da nossa redenção, quanto o sangue para o aplacamento da ira de Deus. Esse é o significado de propiciação. Propiciação nos leva de volta, por exemplo, para Levíticos capítulo 16, onde uma vez por ano, né, no dia da expiação, 2 bodes eram trazidos até o sumo sacerdote. Um deles, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a sua cabeça, como que simbolizando a transferência do pecado para ele, ou seja, ele representava o pecado ali, ele era mandado para fora do arraial, como que dizendo, Deus levou para fora do arraial os nossos pecados, que esse é um dos significados de perdão no Antigo Testamento. O vocábulo hebraico significa levantar e mandar para longe. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer que Jesus morreu fora da cidade, né? Ou seja, fora do arraial, para dizer que o nosso pecado foi levado para longe de nós. Ok? Mas propiciação significa também, né, naquele segundo bode, que era imolado, seu sangue era colocado na bacia, o sangue era derramado sobre a mesa da propiciação, ali no Santo dos Santos. E aquele sangue, então, cobria a mesa da propiciação, significando o quê? Nossos pecados estão cobertos, a ira de Deus está satisfeita. Aquilo que Deus tinha contra nós foi plenamente satisfeito. Por isso que nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Por isso que nós não somos mais alvos da ira punitiva de Deus. Por quê? Porque entre nós e Deus há uma cruz. Entre nós e Deus, o sangue da aliança, da nova aliança, foi derramado em nosso favor de tal forma a cobrir os nossos pecados e nos trazer redenção. Então, aquele sacrifício substitutivo de Cristo Jesus significa o que para nós? Que esse Jesus tomou o meu e o teu lugar de tal forma que nós nunca
mais precisássemos fazer qualquer outra coisa que nos tornasse nos tornasse merecedores do amor, da graça e da bondade de Deus. Naquela conceituação de salvação, né? Ato da graça de Deus, mediante o sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, apropriado ao pecador pela fé, quer dizer que esse Jesus se interpôs entre nós e Deus, de tal forma a ele ser o preço da nossa redenção e a propiciação da ira de Deus que pesava contra nós. Então, o que quer dizer ter fé no sacrifício substitutivo de Cristo Jesus? Crer na veracidade, na autenticidade do que ele fez por nós, depender completamente da obra dele. Por quê? Porque não há outro nome pelo qual importa alguém ser salvo diante de Deus. Porque ele é o único mediador, ele é o único que é capaz de se interpor entre nós e Deus, de tal forma a oferecer um sacrifício definitivo, de uma vez por todas e perfeito em nosso favor. Né? O que quer dizer sacrifício substitutivo? Em geral, nós entendemos da seguinte forma: Jesus tomando o lugar que o Helder ocupava na cruz, para que então pudesse me substituir penalmente. Mas esse não é o significado de sacrifício substitutivo. Por quê? Porque em absolutamente nenhum lugar das Escrituras há a ideia de que eu pudesse morrer por mim mesmo naquela cruz. Eu nunca poderia morrer por mim mesmo, porque como Paulo disse em Efésios 2, eu já estou morto no meu delito e pecado. E desde o perdão que Deus traz para Adão e Eva, e se nós nos lembrarmos, né, Adão e Eva, depois do pecado, fazem roupa de folhas, tentando encobrirem o seu pecado. Deus troca a roupa de folhas por uma de pele de animais. E como eu digo, né, não tinha um varal ou uma loja, um magazine de roupas que Deus vai lá e compra uma roupa. Deus pega uma roupa no varal. Substitutivamente, algum animal deu a sua vida para que a sua pele, né, sangue derramado, pele, pudesse cobrir o pecado de Adão e Eva. Então, desde Gênesis capítulo 3, Deus trabalha quanto ao perdão e redenção substitutivamente. Adão e Eva não poderiam morrer por si mesmos, porque Deus diz que quando eles pecassem, eles estariam mortos, e eles estavam espiritualmente mortos. É por isso que no Antigo Testamento, em todo o sistema sacrificial, sempre um cordeirinho tem que morrer no lugar do pecador. Para haver redenção, tem que haver derramamento de sangue. E nunca é o do pecador, é sempre o de alguém no lugar do pecador. No caso, Cristo Jesus é o derramamento definitivo, final, perfeito de sangue em favor de pecadores. Então, sacrifício substitutivo não significa que o Helder pudesse ocupar aquela cruz. E que Jesus, então, né, chega para o Helder e diz: Helder, desça daí e deixa eu morrer no seu lugar. Não. Sacrifício substitutivo significa que Jesus toma um lugar que eu nunca poderia ocupar, para que, então, pela fé, crendo nele, eu possa me apropriar dos méritos da cruz, que quer dizer perdão, adoção, redenção, garantia de vida eterna, ressignificação no tempo presente, livre acesso ao trono da graça e mais uma infinidade de coisas, todas essas coisas me fossem imputadas como justiça. Então, de novo, sacrifício substitutivo de Cristo não significa que Jesus pede para o Helder descer da cruz para morrer no meu lugar, mas sim que ele toma um lugar que eu nunca poderia ocupar para imputar uma justiça em mim, que nem na melhor das minhas motivações ou capacidades eu seria capaz de construir ou de experimentar. Isso nos leva, então, para o último dos meus conceitos aqui com vocês, que é o de justificação pela fé. Em que consiste justificação pela fé? E eu quero ler com vocês Romanos capítulo 4, versículo 25 até o 5, 1 e 2. O qual, né, no caso Cristo Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, então, ou pois mediante a fé, temos paz com Deus
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, ou seja, eu não poderia me entregar por mim mesmo na cruz. Somente quem é santo, justo e perfeito poderia me substituir, poderia tomar o meu lugar. Então, ele morre por causa das nossas transgressões e ressuscita por causa da nossa justificação. Em que consiste a nossa justificação pela fé? Tá? Se nós voltarmos para Romanos capítulo 4, e Romanos capítulo 4 é o capítulo de toda a Bíblia, onde o termo grego logizomai, que significa imputação, contabilização, é mais utilizado, significa que algo foi posto na conta de Jesus de tal forma que, crendo nele, algo dele é colocado na minha conta. E aqui entra 2 Coríntios, por exemplo, 5:21. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado em meu lugar, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Se pensássemos bem resumidamente em imputação, nós chegaríamos a esses 3 atos da imputação que significam a nossa justificação pela fé. Primeiramente, o pecado de Adão à raça humana, né? Romanos 5:12, como por um só homem entrou o pecado e a partir dele a morte, todos os homens pecaram, portanto todos os homens morreram. E é interessante que Romanos 5:12 repete a mesma construção gramatical de Romanos 3:23, todos pecaram e estão banidos ou destituídos da glória de Deus. Quando esses todos de Romanos 3:23 pecaram? Em 5:12, em Adão. E, de novo, toda aquela ideia do federalismo, da representatividade, vem sendo construída e desenvolvida desde Gênesis, quando a semente da mulher repararia o pecado de Adão e Eva e destruiria as obras do diabo. Então, esse pecado de Adão foi imposto, contabilizado, imputado, logizomai, é o termo grego, a toda a humanidade. E esse pecado humano foi imposto a Cristo Jesus. Então, pelo que Cristo morre, por quem Cristo morre, por causa do que Cristo morre, como nós vimos, ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Né? Ou como Pedro vai dizer, ali em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, o justo morreu no lugar do injusto. Ele assume na cruz do Calvário o meu e o teu pecado. Ele substitui penalmente a mim e a você. De tal forma, como Isaías 53, um belíssimo de um texto, vai nos dizer que o castigo que nos traz a paz foi posto sobre ele. De tal forma que, pelas pisaduras dele, fôssemos sarados dos nossos pecados. Então, esse Jesus assume sobre si algo na cruz de que eu e você nunca poderíamos nos ver livres. Nunca deixaríamos de ser pecadores pelo simples fato de deixarmos de pecar em algum momento das nossas vidas. Porque antes de o pecado ser um ato que cometemos, ele é uma culpa e uma natureza que foram impostas sobre nós. Esses são os 3 usos básicos da palavra pecado na Bíblia. Ato como culpa, ato como natureza, pecado como culpa, pecado como natureza e pecado como ato. Quando cremos em Jesus e pela fé nos apropriamos da salvação, da redenção que há nele, a nossa culpa é removida. E então a justiça de Cristo é imputada a todos aqueles que creem. Então, em que consiste a justificação pela fé? Significa a imputação do perdão dos pecados que Cristo traz na cruz, significa a contabilização da adoção das nossas vidas por meio de Cristo Jesus, né? Como João 1,12 vai dizer, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou Gálatas 4,
quando Paulo fala da adoção, juntamente com Romanos 8 e tantos outros textos. Então, justificação pela fé significa a imputação dos méritos da cruz a todos aqueles que creem. É tanto a declaração forense do justo juiz, o justo e justificador de Romanos 3, declarando que pecadores são inculpados. Inculpados não porque não tenham pecado, mas porque alguém os substituiu penalmente. Então, é por meio da fé que nós nos apropriamos dos méritos da cruz. É por meio da crença e da confiança que nós tanto entendemos quanto baseamos toda a nossa vida. A confissão do nosso pecado, o convencimento da nossa realidade de miséria e separação de Deus, de tal forma que o pecado, ou o perdão de Jesus, seja estendido a nós, quando exercemos a fé nele. Por isso que a salvação é dom de Deus, porque da fé que precisam pecadores mortos terem em Jesus a imputação dos méritos da cruz a esses pecadores, não fosse Deus, continuaríamos mortos. Então, sim, eu que expresso a minha fé em Jesus, eu que sou convencido pelo Espírito, eu que confesso o meu pecado, mas com base na graça de Deus, que me capacita, pelo autor e consumador da fé, no poder do Espírito, para confessar o meu pecado diante de Jesus e me apropriar do perdão que ele estende a mim ali na cruz do Calvário. E é interessante, eu encerro com isso, é interessante que a justificação pela fé não apenas demonstra ou significa que o nosso débito impagável foi saldado, senão também que o nosso saldo foi tornado infinitamente positivo, de tal forma que não nos seja possível fazer absolutamente nada que nos faça pertencer mais ou melhor a Deus. Porque a graça que salva é a mesma que santifica e sustenta. Creio que seja isso, Tomás. Teria muitas outras coisas, mas aí a gente ficaria até amanhã aqui. Uau, uau, tremendo. Muito bom, muito joia. Enquanto o pastor Helder toma agora uma aguinha rapidinho, quero só cumprimentar algumas pessoas, algumas já saíram, mas nós temos gente aqui de Guiné-Bissau, do Equador, tinha gente de Porto Velho, tem do Piauí, de Natal, então, todos os cantos aí do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela presença de todos, e nós temos ainda alguns minutinhos. Se você tem uma pergunta, por favor, coloque no chat aqui, que eu vou estar fazendo essas perguntas ao pastor Helder. Eu anotei uma frase aqui, gostaria de começar com essa pergunta. Uma vida em fidelidade a Deus também é o exercício da fé. Então, pela explanação que ouvimos hoje. Perfeito, perfeito. A nossa salvação em Jesus implica não apenas em nossa redenção eterna, senão também na completa ressignificação da nossa vida presente. Eu gosto muito, Tomás, daquele texto de Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 1, quando Paulo fala que a graça de Deus, deixa eu abrir aqui e lê-lo, tá? Tito 2:11, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ou seja, é implicação necessária, inequívoca, de que a nossa salvação em Jesus não apenas nos redima eternamente, senão também nos ressignifique temporalmente. Me dê uma nova mente, por isso que temos a mente de Cristo.
nos ajude a olhar para o velho homem e lutarmos contra os nossos pecados, porque agora em Jesus podemos lutar contra os nossos pecados. Então, eu tranquilamente diria que uma das melhores formas de demonstrarmos a nossa salvação em Jesus é vivendo de modo digno do Evangelho, uma vida de fidelidade. Né? Por isso que é viver de modo digno do Evangelho. É interessante, Tomás, que o termo axios, que significa digno, significa de valor ou peso equivalente, onde o peso de referência é o Evangelho e o meu viver tem que ser equivalente ao Evangelho. Ou seja, nada menos do que uma vida digna do Evangelho me é exigida na medida em que eu sou salvo em Jesus, né? Nós somos salvos pela graça, mas uma vez salvos pela graça, nada menos do que tudo nos é exigido. Essa é a ideia de uma vida de fidelidade. Muito obrigado. E como eu encerrei dizendo, né? A graça que salva é a mesma que santifica e sustenta. Então, essa fé, olha que interessante, Tomás, o aspecto do vivencial da fé. A gente não é salvo pela fé e vive com Deus pelo esforço. Não. A gente também vive com Deus pela fé, de tal forma que nossas atitudes sejam expressões da fé que temos em Jesus. Amém. Quero dar aqui também as boas-vindas para Dilma, lá de Houston. Né, Dilma? Lá do pastor Almir. Bem-vinda, querida. E temos uma pergunta aqui do Jerry, nosso aluno já se formando, né? Está aí já exercendo o ministério. Excelente aula, pastor. Parabéns. Como eu posso explicar fé com os 3 elementos: salvação, conjunto de doutrina e relacionamento, a pessoas como a mulher cananeia, o centurião, Bartimeu e alguns gentios que manifestavam maior fé que os dos discípulos de Jesus? Joia, muito boa a pergunta. É interessante, e esses 3 episódios, eles estão ali nos evangelhos, tanto em João quanto Lucas, né? Um ou outro ali. Se eu estou me lembrando aí das referências que o Jerry fez, são episódios que nos falam que pessoas, num primeiro momento, parecem estar buscando cura física, mas que Jesus, conhecendo o coração deles, não apenas lhes concede cura física, quanto perdão dos pecados. E nesses textos usa-se a expressão salvou, fé salvou. Isso não é simplesmente salvar ou livrar de uma doença física, senão também todo aquele significado de salvação em termos de perdão de pecados. Ok? Pelas narrativas dos evangelhos, fica claro que eles chegaram a essa compreensão também como graça e bondade de Deus, né? Como algo que Deus lhes dá e não simplesmente algo que eles chegam por si mesmos, porque esses 3, né, pelo menos a mulher Ciro-Fenícia e o centurião, são gentios, ou seja, eles não conhecem o Deus de Israel, eles não partem da fé no Messias. Então, é necessário que Deus lhes tenha dado essa compreensão, né? Então, agora, como é peculiar aos evangelhos, que não são tratados epistolares da fé, né? Não são tratados doutrinários como as epístolas, nem sempre os autores dos evangelhos vão afirmar todos os aspectos doutrinários circundantes naquela situação, tá? Isso é pertinente às epístolas, né? Eu costumo dizer o seguinte, Tomás e Jerry, que as epístolas afirmam doutrina. Os evangelhos, as narrativas, contam doutrina. Ou seja, existem doutrinas implícitas nos relatos que, embora não afirmadas propositivamente, elas são fundamentais à luz de toda a revelação bíblica, à luz de toda a teologia bíblica, né? Então, em geral, os autores de narrativas não expressam doutrinas propositivamente, mas eles contam histórias
recheadas de doutrina com base no todo da revelação bíblica. Joia! Enquanto vocês escrevem aí as suas perguntas, eu queria pedir agora que todo mundo abrisse a sua câmera, aqueles que puderem, abra a sua câmera para a gente rapidamente ver assim, o rosto de todo mundo, o Igor lá de Natal, a Aniele, com a barriguinha de mamãe, né, Aniele? Muito bem, Praima. A Priscila, que bom te ver, Priscila. Tudo bem, querida? Lá do Equador. Quem mais? Isso, Jerry. Aí, com a camisa do Brasil. Que chique. Alane, Heine. Vocês puderem, abram as suas câmeras para a gente tirar uma foto. Quero tirar uma foto com todo mundo aqui. Isso, a Marília. A Marília está no carro, né, Marília? Se os demais puderem também abrir, aí a gente tira uma foto rapidinha. Como é, Marília? Estou descendo do Uber agora. Muito bem. Tá joia. Então, vamos tirar uma foto aqui. A Heine, tá bem? Joia. Muito bem. Obrigado, Mari. Não adianta mexer mais no cabelo que não melhora não, viu? Que joia. Muito bom. Então, meus queridos, eu acho que foi muito proveitoso, né? Temos bastante coisa para ruminar aqui. Amei a exposição de Efésios 2, 8 e 9. Muito, muito pertinente. E se nós não tivermos mais nenhuma pergunta, eu vou pedir para o Igor. Igor, que está jantando, Igor. Dá para orar, Igor? Tem como? Tem sim, pastor. Pronto. Então, Igor, ora com a gente para a gente encerrar aqui. E Amém. já Vamos orar. agradeço desde já, pastor Helder, muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Muito obrigado. Sempre um privilégio. Bênção de Deus poder cooperar com a Juvep. Amém. Amém. Igor, ora com a gente. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo precioso de conhecimento mais aprofundado da Tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Helder, do pastor Thomas, de todos que estão aqui presentes online. Que o Senhor, Pai, possa cada dia mais nos dar sede de conhecimento da Tua palavra, para que possamos torná-lo conhecido de uma maneira mais fiel, mais digna, de acordo com as Tuas Escrituras, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para continuarmos buscando, Pai, esse aprofundamento. Guarda cada um que está aqui, onde estiverem, e que esses momentos possam se repetir cada dia mais, para que possamos conhecer mais o Senhor e torná-lo conhecido de maneira mais fiel. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Meus queridos, então, para encerrar, só lembrando, próximo encontro vai ser um Missiologando com Adriano Araújo, no dia 30 de novembro, já agenda aí, mesmo formato, Jesus ou Buda? Que diferença faz? Será que tem alguma diferença entre Jesus e Buda? E Adriano Araújo é uma pessoa que trabalhou durante muito tempo no contexto asiático e ele vai nos trazer insights muito, muito pertinentes. Agradeço a todos por esse tempo juntos, tão proveitoso. Um abraço aí para o Equador, um abraço aí para Guiné-Bissau, para os Estados Unidos, aí todo mundo aqui da região. Que Deus nos abençoe, uma ótima noite e até a próxima. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado, pastor Helder. Tchau, queridos.